Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma queixa muito comum no consultório, que é o inchaço dos tornozelos e o inchaço das pernas. Será que é grave? Quando eu devo me preocupar? Quais são as principais causas e o que eu posso fazer para minimizar esse inchaço? Fica comigo até o final, que eu vou explicar tudo para você entender. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. E aqui nesse canal eu te ensino como manter e recuperar a sua força muscular e vitalidade mesmo após os 60 anos de idade. Hoje nós vamos falar sobre inchaço nos pés. Ah, e aproveita, se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve agora no canal. E já curte e compartilha esse vídeo com seus familiares e com a sua família, para que mais pessoas possam ter essa informação. Então vamos primeiro explicar o que é esse inchaço. O inchaço nada mais é do que o acúmulo de líquido fora dos nossos vasos, fora das nossas veias, das nossas artérias e fora das nossas células. Ou seja, esse líquido ele fica ali no meio das células, que a gente chama de interstício. Então, quando esse líquido se acumula nessa região, a pele estica, acontece esse inchaço mesmo, essa sensação de que está cheio de líquido muitas vezes. E como que a gente consegue descobrir? Existe um exame físico até, que é um sinal médico, que a gente chama sinal de cacifo. A gente pressiona o polegar com uma certa pressão e quando tira, se fizer alguma marca, se o polegar ficar marcado, é característico de que existe realmente líquido fora do vaso, né? Esse líquido está solto no tecido extracelular, no interstício, o que caracteriza como um edema ou um inchaço. Então, outros sinais nós podemos perceber, como por exemplo a meia marcada no final do dia, quando a gente tira, fica aquela marcação da meia, sensação muitas vezes de perna pesada, do tornozelo pesado. Então são alguns sinais de que realmente você pode estar apresentando esse edema, esse inchaço nas pernas. Doutor, mas isso é grave? Quais são as principais causas? Começou a acontecer comigo agora, será que eu devo procurar um médico? Então vamos lá. Vamos falar das principais causas. De longe, a causa mais comum tem muito a ver com o retorno da circulação. São causas vasculares, é um edema linfático. Então, em alguns vídeos eu já expliquei a importância que a musculatura da nossa batata da perna, da panturrilha, tem para impulsionar esse sangue contra a gravidade. Então, enquanto nós estamos na posição de em pé, né, posição de bípede, a posição que nós assumimos na evolução, o sangue tende, claro, por gravidade, depois que é bombeado pelo coração, quando ele desce, ele tende a ter uma dificuldade maior para retornar para o coração para ser bombeado novamente. Então, quando existe uma dificuldade dessa drenagem, do retorno desse sangue para a circulação, para voltar para o coração ser bombeado novamente, então ocorre esse extravasamento de líquido. Então esse líquido que está dentro dos nossos capilares, das nossas veias, eles escapam para fora e ficam nesse espaço, que é o espaço onde tem esse edema, esse inchaço, que é o espaço do interstício, que é o espaço que está fora do vaso e fora da nossa célula. Então quando ele fica nessa região, geralmente a principal causa é por causa vascular. Então, se você tem já alguns sinais mais evidentes, como varizes, dilatação, né, vários vasinhos evidentes, quer dizer que realmente tem uma dificuldade nesse retorno venoso, o que pode estar gerando o represamento de líquido no seu tornozelo. Muita atenção que esse tipo de inchaço deve acontecer nos dois membros. Então, deve acontecer tanto na perna direita quanto na perna esquerda. Porque, claro, o nosso sistema venoso é igual dos dois lados, a não ser que tenha tido já uma cirurgia, uma retirada de safena, uma cirurgia por alguma fratura em joelho, em fêmur, aí realmente já teve uma alteração cirúrgica, pode ter uma assimetria, que é uma diferença entre uma perna e outra. Geralmente esse tipo de inchaço não é grave, ele é benigno, né, com algumas medicações e algumas orientações que eu vou passar no final do vídeo
de uma maneira até genérica para outras causas de inchaço, deve se resolver muito bem esse problema. Então vamos agora para a segunda causa mais comum, que tem a ver com medicamento, com medicações. Na geriatria, nós damos uma importância muito grande para os efeitos colaterais, para as reações adversas que os medicamentos podem causar. Até porque, nessa faixa etária, a população geralmente faz uso de uma polifarmácia, de muitos medicamentos. Então, interação entre as medicações e própria reação do próprio medicamento também deve ser valorizada e é uma causa muito frequente de inchaço nas pernas. Então, a principal orientação que eu dou é sempre que surgir o inchaço, se você perceber que tem um inchaço, tentar correlacionar com o uso de algum medicamento. Os medicamentos para pressão são os medicamentos que mais causam esse tipo de problema. Então, se começou a inchar e modificou a medicação, provavelmente deva ter relação com a medicação e o médico que prescreveu deve ser imediatamente já avisado para que ele ou diminua a dose ou troque por outra classe terapêutica. Esse tipo de inchaço geralmente é reversível, ele volta ao normal depois da retirada ou da diminuição da dose da medicação. A terceira causa de inchaço nas pernas, nas duas pernas simultâneas, é doença cardíaca, insuficiência cardíaca. Lembra na primeira causa que eu expliquei que o coração bombeia o sangue e esse sangue vai circulando por todo o nosso corpo? O paciente que tem uma insuficiência, ou seja, o coração não bombeia o sangue adequadamente, ele começa a ter um acúmulo de pressão, um acúmulo de sangue que está retornando para o coração e o coração não dá conta. Então esse acúmulo de sangue que fica antes do coração, como se fosse um congestionamento, que fica preso nesse trânsito, ele começa a extravasar o líquido para fora do vaso, causando inchaço. O inchaço é mais comum justamente nas pernas, no tornozelo, inicialmente, porque depois pode dar no corpo todo. Mas inicialmente ele é mais evidente nas pernas por conta justamente da gravidade. Então vai existir uma dificuldade desse sangue retornar à circulação, não por conta dos vasos que não conseguem fazer com que esse sangue volte, mas pelo coração que não está dando conta de bombear. Então, geralmente, esse inchaço dá no membro inferior, nas pernas, e também dá no pulmão, que a gente chama de água no pulmão. O pulmão fica congesto, ele fica inchado. É como se, eu costumo dar um exemplo que é como se fosse uma bucha de cozinha, de lavar louça, quando está cheia de água. Né, fica esse líquido todo ali preso no pulmão represado, esperando para entrar no coração que não está dando conta de bombear, e isso dá falta de ar. Esse líquido, esse pulmão inchado, esse pulmão congesto, vai dificultar a troca de oxigênio, a entrada de oxigênio no pulmão, dando falta de ar. Então, muita atenção. Se você está com inchaço nas pernas associado à falta de ar, principalmente falta de ar aos esforços. Então, quando você vai subir uma escada, sente cansaço, quando você vai tomar banho, fica mais cansado. Então, apresentou um inchaço, né, com essas condições, você deve imediatamente procurar o seu médico para avaliar melhor esse quadro, investigar melhor algum problema cardíaco. A quarta causa de inchaço pode estar relacionada a alguma doença renal. Então, alguma insuficiência no rim pode causar esse inchaço. O rim é responsável por filtrar o nosso sangue, claro, e expelir os metabólitos tóxicos, as nossas escórias, através da urina. Então, se o rim está tendo dificuldade de eliminar essa água e eliminar esse lixo do nosso metabolismo, começa justamente a formar esse inchaço. Esse inchaço pode ser tanto na perna, quanto em volta dos olhos, pode ser nas mãos, o anel, muitas vezes, a aliança pode ficar apertado. Então, esse tipo de inchaço também deve ser avaliada a quantidade de urina, a coloração da urina, a presença de espuma na urina é um dado muito importante de que você pode estar tendo uma doença renal. Então, também esse tipo de alteração
de inchaço associado à alteração urinária, deve-se procurar um médico para investigar e avaliar melhor a sua função renal. A quinta causa são doenças relacionadas ao seu fígado. Inclusive, existe o estigma do pé inchado, sempre correlacionando com a pessoa que bebe muito, com a pessoa, um etilista, um alcoolista, uma pessoa que abusa de bebida alcoólica, que já tem uma cirrose, que é uma doença hepática mais avançada. Então, quadros mais avançados de doenças no fígado, que não necessariamente está relacionado ao álcool, pode estar relacionado a alguns vírus, como hepatite B, hepatite C, entre outras infecções virais, até mesmo autoimunes. Esse quadro de cirrose, na qual existe uma diminuição da produção de proteínas no nosso sangue, principalmente a albumina, faz com que esse fluido celular, essa água intravascular, essa água dentro das nossas veias, saiam, escapem através dos nossos vasos, se acumulando no tecido entre as células. Então essa água fica solta fora do vaso, justamente por falta dessa proteína que é a albumina. Então, geralmente, se você faz uso abusivo de bebida alcoólica e começou a apresentar um inchaço, provavelmente é causa hepática. E, claro, que se você tiver outros sintomas, como amarelamento no olho, perda de peso evidente, a barriga muito inchada, mesmo que você não faça uso de álcool, deve ser investigado pensando em outras causas de doença no fígado, de doença hepática. Quais medidas são mais eficientes para diminuir esse desconforto do inchaço? Claro que, avaliando cada caso, o médico tratando a causa de base vai resolver esse problema. Quando o problema é um problema vascular, que é o mais comum, tem a ver com acúmulo de líquido por diminuição do retorno venoso, aquele edema linfático, e até mesmo nas causas relacionadas a essas doenças, para aliviar esse desconforto, nós podemos lançar mão de algumas medidas. Então, a primeira delas é elevar os membros. Então, sempre que tiver sentado, assistindo uma televisão, lendo, descansando, sempre elevar as duas pernas, ou botar um puff na frente, botar um banquinho na frente. Agora, muita atenção, olha só, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, o que eu vejo também com bastante frequência. Quando existe essa orientação, a gente tem que manter o joelho levemente fletido. Então, a gente tem que colocar ou um travesseiro, ou colocar algum apoio, um rolinho de cobertor, um rolinho de lençol embaixo dos joelhos. Por quê? Se você simplesmente colocar um puff ou uma cadeira, o joelho vai esticar. O peso da perna vai dobrar o joelho, vai causar uma hiperextensão que pode provocar dor articular depois. Então, ou você usa o encosto que ocupe todo o joelho para não sobrecarregar. Se colocar uma cadeira, por exemplo, colocar um apoio no meio para que esse joelho não estique. Isso é uma causa muito comum de dor em joelho depois dessa medida para melhorar esse inchaço. Então o inchaço melhora, mas aí começa a ter uma dor no joelho. Então muita atenção para essa recomendação. A segunda orientação para melhorar é movimentar a batata da perna. Ou através de uma caminhada, ou através mesmo parado no lugar, fazer alguns exercícios para contração da panturrilha, que é a batata da perna, para que essa contração ajude no retorno dessa água para o vaso e do vaso suba para o coração para retornar na circulação. Então, uma caminhada ou mesmo exercício parado, ficando na ponta do pé ou esticando e levantando a perna, é bastante importante essa movimentação para aliviar mais o inchaço. Lembre-se que a panturrilha e batata da perna é o seu segundo coração. Então você deve tratar a panturrilha com tanto carinho quanto trata do seu coração. Outra medida também, principalmente para quem tem inchaço ao decorrer do dia, é o uso de meias compressivas. Então, a meia com a compressão média vai facilitar, essa compressão vai facilitar o retorno venoso e vai evitar com que os fluidos saiam fora de dentro do vaso para o tecido extravascular, fora entre as células. Então, se você usar uma
meia compressiva, isso também ajuda também principalmente a evitar esse inchaço no final do dia. O uso de sapatos confortáveis também ajuda bastante a evitar esse edema por melhorar a circulação na extremidade. O uso de água fria é uma dica bastante importante também, principalmente no inchaço relacionado ao calor. Quando está muito quente, existe uma vasodilatação. Os vasos se abrem para trocar o calor com o ambiente. Então, quando ocorre esse vasodilatação, ocorre extravasamento desse líquido, produzindo inchaço. Então, colocar, principalmente no final do dia, colocar os pés na água fria, as pernas na água fria, ajuda bastante também. Através de uma vasoconstrição, o vaso vai apertar e vai colocar de volta esse líquido para dentro do vaso, dentro das veias. E quando o inchaço é uma emergência médica, você precisa correr para o hospital. Principalmente quando o inchaço for súbito, for início rápido, em uma perna, então nós devemos imediatamente já procurar o hospital. Pensando no quê? Principalmente numa trombose, ou seja, no entupimento da veia, que vai causar esse inchaço. Isso é uma emergência médica que o paciente deve correr para o hospital já para iniciar a anticoagulação. Por quê? Esse coágulo que entupiu a veia na perna, ele pode se deslocar, subir, ele vai imediatamente entrar no coração direito e direto para o pulmão, fazendo uma embolia pulmonar, que é um quadro extremamente grave. Então, inchou a perna, uma só, súbito, rápido, já tem que ir para o hospital para investigar uma trombose. Agora, se você começou a inchar a perna e ela começou a ficar avermelhada, principalmente com uma coloração mais delimitada, avermelhado, pode estar associado ou não a alguma frieira, alguma lesão, nós podemos pensar numa erisipela, que é uma infecção que pode dar na perna, uma celulite também, que é uma infecção da pele, que também é uma emergência médica. Então a gente deve imediatamente já procurar um médico e o tratamento é com o antibiótico. Faz o antibiótico, faz um repouso relativo também. Dependendo da extensão, vai precisar fazer antibiótico na veia, em ambiente hospitalar, ou pode se tentar fazer em casa também. Então nessas duas condições de inchaço, quando o inchaço é num membro só, de início rápido e está avermelhado, então por conta dessas duas entidades, dessas duas doenças mais graves, você deve imediatamente procurar um hospital. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender esse quadro tão comum que pode acontecer com tantas pessoas e principalmente identificar o que pode ser grave e o que pode, através de algumas medidas simples, apresentar uma melhora. E para manter a tradição, escreva aqui embaixo nos comentários Superação Sem Limites para eu entender que você chegou até aqui e assistiu. Então é Superação Sem Limites e a cidade de onde você está me escutando, de onde você está me assistindo. Para quem se interessa mais no assunto de envelhecimento saudável, principalmente relacionado à fraqueza muscular, na qual, através de medidas que você pode fazer para evitar esse quadro, eu vou deixar aqui embaixo o meu e-book. Nesse e-book eu explico de uma maneira simples, de uma maneira para leigo mesmo, como eu explico para os meus pacientes, quais são as principais medidas que devem ser adotadas, tanto da parte nutricional quanto a parte de atividades físicas mais dirigidas. Muito obrigado por ficar comigo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.